E o assunto que eu quero tratar com vocês hoje, embora seja polêmico, mas muito necessário, principalmente nos dias de hoje, é o seguinte: para que ir à igreja? Esse é o questionamento que existe na mente de muitos, porém, muitos encontram respostas e muitos estão tomando decisões baseado na experiência que outras pessoas tiveram com relação à própria igreja. Primeiro nós precisamos entender algumas coisas. Antes de chegar à resposta, eu preciso trazer aqui alguns grupos de pessoas que existem hoje, que frequentam a igreja. Bom, tem aquele tipo de pessoa que só vai ali nos cultos de domingo, nos finais de semana, para colocar aquela roupa nova, mostrar que está ali presente. Talvez, de fato, vá ali buscar também a Deus. Talvez seja esse momento de levar toda a sua família, os filhos, alguns vão pela imposição dos pais mesmo, outras pessoas vão ali para buscar os seus próprios interesses. Então nós vemos ali em um só lugar, no templo, várias pessoas com intenções diferentes. Então talvez muitas dessas pessoas que hoje pensam dessa forma, mesmo sem ter experiência de congregar na igreja, de se submeter a um pastor, de frequentar os grupos, ali as células e outros ministérios de casais, que tem sido bênção. Isso aqui eu digo a você como alguém que frequenta e quem vê a transformação nos casais e nas pessoas que frequentam esses grupos pequenos. Mas voltando para cá, são pessoas que têm experiências ruins, saem de lá e aí passa a impressão para aquelas pessoas que estão fora, querendo entrar, querendo congregar, que o que tem ali é basicamente aquilo que ele está passando, sendo que essa pessoa ele já esqueceu o que Deus fez na vida dela, como ela foi transformada. Ela está jogando tudo isso na lata do lixo e agora está compartilhando. Ele está aí compartilhando com as pessoas, com sua própria família e com outros que se aproximam dele, com as pessoas que ele tiver oportunidade de falar, que a experiência dele com a igreja foi ruim. Mas eu quero dizer que a experiência dele não foi com a igreja, mas foi com alguns tipos de pessoas que eu acabei de falar para vocês. Existem pessoas que estão lá buscando seus próprios interesses, mas o que ninguém fala, é o que eu quero trazer aqui e falar para vocês, é que existe um povo que está lá, santo, que foram transformados, que buscam ser transformados cada vez mais à imagem e à semelhança de Cristo, que estão lá para ajudar pessoas e amar aquilo que Deus mais ama, que é vidas, e dão as suas vidas, gastam o seu tempo, gastam até o seu recurso financeiro em prol de outras vidas. Porém, esse movimento dos desigrejados não deixa com que as pessoas que nunca tiveram as suas próprias experiências tenha contato com esse tipo de experiência, que é a experiência boa. Agora, o interessante é que, se a gente for levar para o lado racional, essas pessoas têm experiências ruins, como por exemplo na empresa, com pessoas falsas, pessoas que são ali então em cargo ali de relevância na empresa como supervisores. Eles veem várias coisas erradas, mas eles não querem sair daquele ambiente, eles não querem. E eles também não entenderam que não é o ambiente que nos transforma, mas nós de certa forma também que recebemos e transformamos o ambiente. Nós temos esse poder de transformar o ambiente. Isso se você entender o que é posicionamento, que eu tenho dito nos outros vídeos. Apesar que o ambiente, é claro, que você frequenta por muito tempo, uma hora ele vai vencer você, certo? Isso aí é um assunto para um outro vídeo que nós vamos tratar. Mas eu queria aqui fazer algumas perguntas a um determinado público que pensa da seguinte forma: Leonardo, para que ir à igreja? Primeira pergunta: para que ir à igreja? Na verdade, isso aqui é uma afirmação, né? Ele faz uma pergunta. Essa classe de pessoas fazem essas perguntas. Primeiro: para que a igreja se já sou bem sucedido financeiramente? Olha só, essas pessoas dão uma desculpa que não vão para a igreja porque a vida deles financeiramente está bem sucedida, eles não têm o que buscar na igreja. A segunda pergunta que eles fazem é: por que então eu preciso da igreja, se a minha família e o meu casamento estão maravilhosos? A outra pergunta que ele faz: para que ir à igreja se já sou feliz? Porém, eu vou ter que te responder esse público que pensa dessa forma, de uma forma um pouco, talvez até constrangedora, e eu já peço perdão aqui.
O problema, meu querido e minha querida, é que você não deve buscar ir à igreja para ser bem-sucedido financeiramente. Porque se eu quiser ser bem-sucedido financeiramente, eu vou trabalhar de forma inteligente. E aí eu vou ser bem-sucedido, e não é a igreja. Você não vai à igreja para ser bem-sucedido, embora eu conheço pessoas que, sim, entraram na igreja, eu sou uma delas. Entrou, como fala o ditado, né? Puxando ali não tinha um pau para dar numa cachorra. Eu já posso dizer que eu sou uma pessoa próspera e eu tenho muitas histórias para falar sobre isso. Talvez em outra oportunidade eu falo. Também você não vai para a igreja para consertar o seu casamento e a sua família. Não. Quando você fala isso, você está se tornando mais uma dessas pessoas que vão para a igreja em busca de, como é que eu posso dizer, dos seus próprios interesses. E você não precisa ir à igreja para ter um casamento maravilhoso e uma família bem maravilhosa também, vamos dizer assim. Por quê? Porque isso você consegue com a inteligência emocional, porque todo relacionamento, seja num casamento, seja com filho, seja com patrão, depende da sua inteligência emocional. Agora, para que ir à igreja se eu já sou feliz? Aqui, essa questão de ser feliz, a igreja ela não vai te proporcionar felicidade em si. Eu vou falar em outro vídeo sobre isso, porque isso aqui é muito profundo. Até porque se você for, em alguns momentos, você vai ser confrontado pela palavra de Deus, não pelo pastor, mas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo que habita nos homens de Deus que vão estar pregando a palavra. E você vai sair dali constrangido, triste e até irritado. Porque a palavra de Deus, quando ela está nos ajustando, quando ela está nos confrontando no culto, no momento da palavra, nós saímos de lá irritados e não felizes. E eu digo a você uma outra coisa que talvez muitos não tenham coragem de dizer, que é o seguinte: você ir para a igreja é também você escolher um lado espiritual, o lado da luz ou o lado das trevas. Quando você decidir ir à igreja, as trevas agora começam a observar você com o olhar de quem está traindo ela, de quem está saindo das trevas, está buscando a luz, está buscando o seu oponente. Então é aí que se levantam algumas guerras. Isso aqui também é um tema para falar em um outro vídeo. Agora, Leonardo, já que você falou tudo isso, para que eu devo então ir à igreja? Aqui eu quero que você preste bastante atenção. A igreja, primeiro, ela não é um CNPJ. A igreja também não é o templo, a garagem, e não é o prédio, e também não é o galpão que você frequenta. A igreja é a comunidade, é o ajuntamento dos santos, de aqueles que foram salvos. Vou dar aqui um exemplo para você. Se existe aí, vou falar de um assunto que vocês gostam, futebol. Se existe ali um movimento de uma reunião frequentemente de um clube, eu vou falar um clube conhecido do Flamengo, e ali vocês acham que vascaínos vão se reunir ali no meio daquela reunião daquele clube? Não. Provavelmente vai se reunir ali quem tem interesse de também fazer parte daquele clube e de viver o que aquelas pessoas ali estão vivendo. Então a igreja é o lugar de pessoas que reconhecem que precisa de Cristo e que estão indo lá para ser transformado, para se arrepender dos seus pecados, largar a sua vida pecaminosa e se render a Cristo e ser por Ele transformado dia após dia. E é na igreja que acontece a exortação, onde umas pessoas exortam os outros. Existe uma passagem aqui em Hebreus, eu queria ler ela aqui para você. Hebreus capítulo 10, verso 25. Essa é a versão King James. Não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Ou seja, não deixem de congregar, não deixem de se juntar como uma assembleia, como é costume de alguns. Veja que aqui quem está falando é o apóstolo Paulo. Há 2000 anos atrás já existia essas pessoas que achavam que não precisava se reunir como igreja. Mas essa igreja que o apóstolo Paulo está falando não é o modelo de igreja que nós temos hoje. Era o modelo que se reunia nas casas
inclusive para partir o pão, ou seja, eles comiam junto, mas eles também se reuniam no templo. A Bíblia vai falar que eles se reuniam no templo todos os dias e de casa em casa eles repartiam o pão, ou seja, eles iam para o templo, mas no outro dia, vamos dizer que não tem culto, ele dizia: e aí, vamos para a casa de quem hoje? Não, vamos para a casa da irmã Maria. Chegando lá, cada um levava a sua comida, eles repartiam o pão, comiam juntos, se alegravam e edificavam, um exortava o outro, cada um era usado conforme o dom que recebeu de Cristo para aperfeiçoar aquela outra pessoa. E é assim que acontece na igreja. Então, para concluir esse vídeo, para ele não ficar muito longo, você vai à igreja não para você ser bem sucedido financeiramente, embora eu conheço muitas pessoas, inclusive eu me considero uma pessoa próspera financeiramente, e não foi assim a minha realidade por muitos anos, e a minha vida foi transformada nessa área quando eu entrei na igreja. Comecei ali a conhecer novas amizades, a ter acesso a informações que eu não tinha, e pessoas foram me ajudando também nesse sentido. Então você não vai à igreja para buscar ser bem sucedido financeiramente. Para isso você vai trabalhar de forma inteligente, focado e perseverando em algo. Você também não vai para a igreja para ter uma família abençoada. Família, independente se você vai para a igreja ou não, sempre vai ter problemas e vai exigir de você sabedoria para resolver esses problemas. Porém, nós temos muita instrução nas ministrações, no culto, para usarmos no momento de resolver esses problemas. E também, você não vai para a igreja para ser feliz. Leonardo, eu já sou feliz, por isso eu não vou para a igreja. Não, pelo contrário. Quando você é confrontado, você se torna triste, mas essa tristeza não é como a tristeza do mundo, que causa dor e destruição. Essa tristeza, ela gera em você arrependimento e transformação. Por esse motivo, muitos não vêm para a igreja. Então, eu senti de Deus de compartilhar isso aqui com vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês. E se vocês têm algum outro assunto, vocês coloquem aqui no comentário para que eu possa estar trazendo aqui também para vocês, tá bom? Então, para que ir à igreja, ou por que ir à igreja? Eu acabei de falar. Eu fosse você, eu via com bastante calma esse vídeo, porque eu creio que Deus falou com muitas pessoas. Então, que Deus te abençoe e nós nos encontramos no próximo vídeo. Fui!